Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e venho até vocês através do estúdio de gravação Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou no telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como e onde você está? Oi, Priscila, é muito bom falar com você. Esta semana estou em Bordeaux, na França. Vou me reunir com alguns grupos aqui e vou tirar também uns dias de folga com meu amigo Stuart Emery, que é meu coautor no livro Quem Está na Sua Sala. Isso parece divertido. Sim, Bordeaux é uma cidade linda. Aposto que sim. Já que estou aqui com meu amigo, eu pensei que seria bom falar sobre um dos assuntos do livro Quem Está na Sua Sala. E vamos colocar um link aqui para os que quiserem dar uma olhada no livro. Um dos capítulos é sobre como dizer não sem ser grosseiro, ou pior. Às vezes, pessoas dizem que alguns são bem grosseiros, ou até pior. Comandando uma organização de network, eu entendo que é importante dizer sim sempre que possível. Eu acredito que quando é possível devemos dizer sim para as oportunidades. Mas existem situações em que precisamos dizer não. E uma das coisas que Steve Jobs disse enquanto estava vivo sobre a Apple foi que ele estava orgulhoso das coisas pelas quais ele disse não. Ele estava tão orgulhoso de dizer não porque às vezes é muito difícil ter que dizer não em algumas situações. Por mais que eu goste de dizer sempre que possível, eu quero compartilhar algumas ideias de como dizer não sem ser grosseiro. Eu vou compartilhar 7 pontos. O primeiro é: saiba a diferença entre uma oportunidade e uma distração. Você precisa reconhecer essa distinção sabendo sua própria missão pessoal e profissional. Então você tem que ter esse senso de qual é o seu papel nos negócios e na vida. Quando você sabe sua missão, você pode dizer não quando aparecerem com algo que seja uma distração. Essa estratégia pode ser particularmente útil em projetos que talvez te interessem na teoria, mas não necessariamente se alinham com suas metas. Um exemplo real. Às vezes as pessoas me dizem: o BNI é ótimo, eu adoro isso, mas você precisa ensinar as pessoas como venderem. Eles recebem referências, mas não sabem vender. Eu digo que isso é fantástico, mas não é nossa missão. Existem organizações para ensinar sobre vendas. Brian Tracy, Amy Hopkins, Jeffrey Gitomer são especialistas em vendas. Nós seríamos uma cópia ruim das coisas deles. Isso é uma ótima missão, mas não é a nossa. Então isso é um exemplo de saber a diferença entre uma oportunidade e uma distração, e ser capaz de comunicar isso para as pessoas. Segundo ponto, e esse é muito tangível. Essa é uma técnica que eu uso muito quando preciso dizer não para algo. E é minha forma favorita de dizer não. Se eu disser sim, tenho medo de te desapontar. É uma forma bem efetiva de dizer não para as pessoas e fazer elas entenderem que você gosta de dizer sim. Mas se você fizer isso, você não será capaz de realizar o que estão te pedindo. E que você não é a melhor pessoa para fazer dessa ideia ou pedido um sucesso. Você não quer desapontá-los. É uma ótima maneira de dizer não às pessoas, especialmente se você se apoiar no terceiro ponto. E o terceiro ponto é indicá-los a alguém mais qualificado. Quando eu digo não para alguém, eu sempre tento indicá-los a alguém melhor ou mais qualificado. Talvez eu diga: não quero te desapontar, mas tem tal pessoa que eu gostaria de recomendar a você. Isso pode ser conectado ao primeiro ponto. Eu acho que essa é a missão deles. Esse é o foco dessa pessoa, e eu acho que ela poderá te ajudar melhor. As pessoas gostam disso, especialmente quando você diz não a elas, dê a elas outra alternativa. O quarto ponto é uma técnica bem simples para dizer não. Eu não faço isso. Às vezes o pedido e a resposta podem ser bem simples. Por exemplo, desde que tive um problema de saúde há alguns anos, eu não como mais açúcar refinado. Com frequência as pessoas dizem: você precisa experimentar essa torta ou esse bolo. Eu simplesmente digo: muito obrigado, mas eu não como açúcar refinado. E eles insistem, e eu não tenho problema em dizer não para isso. Você precisa ser firme nas suas decisões. É simples. Eu não faço isso.
É nessas situações que você une sua missão, visão e foco. A quinta maneira de dizer não é propor algo diferente. Por exemplo, se alguém te pede algo que você não é capaz de fazer, ofereça outra coisa. Nós falamos sobre isso no livro Quem Está na Sua Sala. Se você é o dono de um restaurante, talvez não seja possível bancar um evento de caridade para 5.000 pessoas. Mas talvez possa doar coisas para uma rifa de caridade. Ao propor outra coisa, você ainda pode construir uma relação com a pessoa e não apenas terminar em um não. Diga, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer essa outra coisa. Proponha algo diferente. O sexto ponto é bem divertido, eu adoro esse aqui. Não dê uma de Seinfeld. Seinfeld é uma série de TV bem antiga, não sei se você se lembra. Essa série mostrava como os personagens entravam em situações complicadas e acabavam piorando tudo e se metendo em mais confusão ao invés de apenas serem honestos para resolver esses problemas. Pessoal, sejam honestos, diretos e não deem uma de Seinfeld. Use uma dessas técnicas e não comece a dar desculpas. Mantenha seu foco. O sétimo ponto une todos os outros. Seja fiel à sua palavra. Como se fosse um disco arranhado. Às vezes as pessoas não aceitam o não como resposta. Tente ser educado, sorria e repita o que já disse antes. Como eu disse, alguns não aceitam não como resposta. O que fazer quando isso acontece? Isso vai acontecer definitivamente. Continue dizendo não. Em algum momento eles vão entender. Seja educado. Não se surpreenda e se precisar repetir isso muitas vezes, até que entendam o que não significa não. Eu já estive em situações onde eu precisei dizer não 3 vezes. Não fiquem bravos quando precisarem dizer não mais de uma vez. Sejam educados e digam não quantas vezes for necessário. Diga que não é a melhor pessoa e que pode indicar alguém melhor. Repita até eles entenderem. Certo, Ivan. Todas essas ideias são muito úteis. São apenas sugestões que estão no livro Quem Está na Sua Sala. E é meio que uma 8ª sugestão, mas eu não faço isso com frequência. Você deve saber que a palavra não pode se tornar uma frase. Às vezes nos encontramos em situações difíceis. E na minha vida eu não gosto de me queimar com as pessoas. Mas às vezes dizemos não. Sabemos que vamos nos queimar com alguém. Não pode se tornar uma frase, eu prefiro torná-la em 3 palavras. Não, muito obrigado. É normal dizer não. Sabe, às vezes meus podcasts são usados de maneiras que particularmente não eram a minha intenção. Então, quando você ouvir coisas aqui como, ouço por aí, o Ivan disse isso e aquilo, então tudo bem. Essa não é a minha intenção. Minha intenção é usar de discernimento para as coisas que servem na sua missão, visão e metas dos negócios e na sua vida também. Use técnicas apropriadas para dizer não. Você não vai desapontar ninguém. Essas são as coisas que ensinamos no livro Quem Está na Sua Sala, que eu gosto muito. É um livro muito útil e ótimo para os coordenadores de educação. Tem muitos conteúdos importantes nesse livro. O tema de hoje foi incrível, eu achei muito útil, Ivan. É difícil dizer não e você está nos mostrando como fazer isso com tato e educação, certo? Sim, é uma boa maneira de colocar isso. Como fazer isso sem se queimar? Porque eu realmente odeio quando isso acontece. É bem raro estar em situações onde não me importo em me queimar com alguém. E mais uma coisa para vocês ouvindo esse podcast. Eu adoraria saber como vocês dizem não de forma cuidadosa e profissional. Se você tem alguma experiência com isso, eu adoraria ler sobre isso aqui nos comentários. Muito obrigado, Priscila. Hoje foi incrível, Ivan. Muito obrigada por essas informações. Para mais conteúdo do Ivan, acesse ivanmeisner.com e muito obrigada por ouvir. Sou Priscila Rice e estamos ansiosos para ter vocês conosco na próxima semana para mais um animador episódio do podcast oficial do BNI.